Hello! Estamos aqui de novo com a TV Del Rey. Um calor de rachar, rapaz, eu quase posso tirar a camisa aqui, viu? Se não ficasse feio. Se fosse um rapaz mais bonito, mais sarado, até tirava a camisa aqui. É, Mas eu e você, né, Bonifácio? o A negócio gente já tá com a... vencido, né? tá Já tá torrando. vencido. Estão Mas vencendo. um calor aqui em São João del Rei, rapaz. E eu tenho a satisfação de receber o Bonifácio aqui no estúdio da TV Del Rey. O Bonifácio é um grande artista, né? Um grande escritor, um grande jornalista, um grande teatrólogo, um humorista, né? É de tudo um pouco, né? Modéstia à parte. Produção artística, né, Bonifácio? Modéstia à parte. Radialista, Isso aí. né? De tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. Exatamente. Né? Responsável lá pelo Teatro do Senhor dos Montes, o Brutzer. Exatamente. A gente vai fazendo alguma coisa em defesa da arte em São João del Rei. Porque precisa, não é verdade? É verdade. São João del Rei tem artistas para tudo quanto é lado, João. A gente sabe que um bom defensor da cultura aqui em São João del Rei é capaz de achar o ouro assim, rolando pelas ruas da cidade. Porque aqui é a terra realmente da cultura, a terra da arte, que traduzida em ouro é uma riqueza imensa de São João del Rei. É por isso que eu digo, São João del Rei tem essa riqueza, é preciso ser explorado. Em termos turísticos, eu tenho certeza que São João del Rei seria aquela explosão, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, por causa da sua arte, para a sua cultura, os seus artistas. É necessário que o artista tenha realmente estímulo para mostrar a sua arte e tenha realmente o apoio do poder público, principalmente. E aí a coisa desenvolve. É conforme o João já esteve dizendo para mim, sobre qualidades que eu possa ter. Mas eu devolvo essa bola para ele. Porque admirar uma pessoa que tem cultura, sabe fazer a coisa, sabe defender a arte em São João del Rei, ele aqui, é o João Paulo. O Bonifácio estava num evento aí, acho que era o quê? Acho que era um encontro de corais. Exato. E ele estava lá com a câmerazinha dele, né, já em HD, filmando aquela coisa pequenininha. Eu cheguei, Bonifácio, você já está filmando em HD, Bonifácio? O Bonifácio fazia filme aqui em São João del Rei, com aquelas câmeras VHS, né? Exatamente. Aquelas fitas grandonas, né? As fitas Você grandonas. tinha já um roteiro de filme, na maioria filmes épicos, né? Na época de Cristo, aquela coisa. Mas muitos filmes também culturais, tipo O Ouro do Chico Rei, né? Exatamente. A Flor do Campo, né? São filmes assim. Exatamente. Esses filmes, inclusive, estão na TV del Rey. Estão na TV del Rey, né? Quem quiser ver, pode ver na TV del Rey, O Ouro do Chico Rei, a Chica, Rainha do Tijuco. Tudo aí. E ele filmava assim, gente. Ele fazia o roteiro, fazia o script, dava para os atores ensaiavam. Geralmente você tinha o Luiz Cardoso, né, como cinegrafista. Exatamente. Tinha o Jacó que já morreu, né? O saudoso Jacó. Saudoso Jacó. Aquele delegado também, filmou um pouco, né? Dr. José Rezende. Exatamente. Né? Então, era assim. O filme começava no início. É mesmo, começava no início. Porque quando você vai fazer uma produção, geralmente você escolhe as locações. Então você já filma uma cena do meio, depois filma uma cena do início, depois filma uma cena do fim, depois você vai para o estúdio, lá eles montam. Para montagem. Aí tem a edição, né, o trabalho de finalização, de acabamento, né? Depois vem a sonoplastia, depois vem um monte de detalhe, né? Exatamente. E o Bonifácio não. O Bonifácio botava uma fita VHS dentro da máquina e aquela fita VHS ia ser a matriz. Do início ao fim. Ia do início ao fim. Então começava com a legenda, né, Bonifácio? Com a legenda. Começava com a legenda. Né? Início, começa aqui o filme, é ator principal, aí começa a cena. Aí quando tinha uma falha na cena, por exemplo, um rapaz errava a fala, como é que vocês faziam? Era difícil. Vocês voltavam no ponto, né? Vocês voltavam a fita no ponto, né? Voltava. Aí marcava o ponto, vamos começar de novo. Gravar. Aí errava. Volta a fita no ponto, porque não podia. Não podia deixar. Não ia editar aquela fita. Aquela fita era matriz. Então o filme ia ser assistido dali, do jeito que estava saindo a imagem. E quando tinha que pôr trilha sonora, né? Geralmente a trilha sonora estava onde?
Estava no bolsinho, rádiozinho, com a música funcionando, outra hora é um gravador do lado, do cinegrafista. A gente já fazia a coisa levando assim, com a trilha sonora e tudo. Verdade. É, E é assim. se tivesse que ter uma narração, né, uma narração em off, né, o Bonifácio ficava atrás da câmera ali, ó, ia filmando, ele ia, então, e a coisa ia acontecendo. Aconteceu dessa maneira, etc. Tal, tal, tal. Principalmente aqueles tempos que eu estava como locutor aí da Rádio São João del Rei. Aí eu aproveitava o ensejo de estar conhecido aí como locutor, então ao fazer uma história filmada aí, eu usava a minha voz, já estava o pessoal conhecendo, eu usava para ilustrar a história cinematográfica que a gente estava fazendo. E isso tudo está vivo, porque eu não deixo perder esse arquivo, não. Com a sua ajuda, né, João? É verdade. Ele tem um acervo fantástico. A gente É. tenta salvar o máximo que pode. É uma ciumeira para tirar esse negócio da casa dele, rapaz. Exatamente. Você volta com isso amanhã, você devolve isso amanhã e tal. Eu falei, não, devolvo, só vou colocar na internet e trago de volta. Para o pessoal assistir. Às vezes a patroa fica com ciúme também, não quer deixar. Né? Tem isso tudo lá. E o Bonifácio, gente, comprou uma câmera VH, uma câmera digital, HD, sem fita, né? Agora. Sem fita, né, Bonifácio? Agora. Você já conseguiu fazer vídeo para colocar na internet? Temos feito bastante coisa para trazer para a internet, ainda não. Ainda não consegui fazer aquilo. Mas eu tenho algumas histórias gravadas. Se você achar que, inclusive, que deve a TV Del Rey aproveitar, nós fizemos uma história muito bonita sobre o Caburu. É mesmo. Fizemos sobre os festejos lá do Caburu, as festas da Congada, as festas de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, nós gravamos os grupos de Congada. Isso foi no dia 23 deste mês de outubro passado agora. Nós gravamos lá uma missa muito bonita, celebrada pelo padre Hilton, a missa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Gravamos tudo, o povo na praça, perto do coreto, o mastro da Congada, os reis e rainhas da Congada, uma coisa chique. É bastante cultura lá em São Gonçalo do Amarante, o antigo Caburu. Tinha muita gente na rua, muita gente dentro da igreja. Eu gostaria de trazer, mostrar isso na internet também. Vamos mudar de assunto agora? Vamos. Vou explorar você aqui, que você é um cara que tem capacidade de comentar isso. Estou pingando aqui de suor. Está muito calor, né? Agora vamos falar um pouco sobre essa coisa do calor que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos entrando em novembro, né? Fim de outubro, aqui com calor. Você já ouviu falar do máximo solar? Máximo solar. Isso tem alguma coisa a ver com o Apocalipse? Pode ser também. Pode ser. Fim do mundo, coisa assim. O máximo solar por exemplo, o Sol ele tem um ciclo de 11 em 11 anos, ele entra no máximo solar. Sim. E esse máximo solar subentende que ele tem uma atividade muito intensa, sabe, na sua superfície. Muitas explosões, entendeu? Que acontecem na sua superfície. Então aquelas labaredas de fogo assim, sabe, que geralmente são maiores do que o planeta Terra, né? Aquilo sai assim, então aquilo vai para o espaço, né? Essas partículas vão para o espaço. Então, de 11 em 11 anos, isso ganha mais, o Sol fica com mais atividades nessa parte. É isso que está acontecendo atualmente? Nós estamos vivendo o máximo solar. Acontece agora de 2012 para 2013. Então, nessa época, geralmente, né, o Sol fica mais aquecido, ele emite mais radiações, ele emite mais explosões na sua superfície, e isso afeta demais afeta o sistema elétrico, afeta os satélites, afeta um monte de coisa. Né? Está vendo? Vivendo e aprendendo. Você já ouviu falar do trânsito de Vênus? Também desconheço. Você sabe que o planeta Vênus é o planeta que fica, né? Tem Vênus, Marte, né? O planeta Terra, e aí vai, né? Certo. O planeta Vênus ele é próximo do Sol, então ele dá parece que 5 voltas em torno do Sol, enquanto o planeta Terra dá uma. Só que assim, ele passa por baixo, nós estamos passando aqui, ele passa por aqui, o Sol está aqui, então nunca coincide, quer dizer, dificilmente coincide ele passar em frente, né, o Sol, fazer um eclipse, né, do Sol
o Vênus e o planeta Terra. E esse ano é o ano que também acontece o trânsito de Vênus, que coincide com o máximo lunar, o máximo solar. Nós vamos ter muitas tempestades solares, né? Que Você diz vão esse começar a ano, acontecer. esse Esse ano, 2012 ainda? 2012 teve, né? Já O aconteceu. trânsito de Vênus aconteceu agora no período de junho, julho. Né? Vênus passou em frente, né, a rota assim, ó, entre o Sol e a Terra. Ô, João, no seu entender, já que você tem essa cultura maravilhosa, esses são fenômenos naturais? Ou alguma coisa pode estar sendo provocada pelo homem? Então, isso é uma sequência, porque é cíclico, né? A Terra tem um movimento cíclico em torno dela mesma, a Lua tem um movimento cíclico em torno da Terra, a Terra tem um movimento cíclico em torno do Sol, e o Sistema Solar tem um movimento cíclico em torno da galáxia. Né? Ele não fica parado, a gente não está parado na galáxia, a gente está em movimento. E segundo os maias, nós estamos entrando no 6º ciclo a partir do dia 21 de dezembro Fim de do 2012. Né? Nós estamos saindo do ciclo. Esse ciclo, sabe quantos anos que compreende um ciclo desse? Chuta. Não faço a mínima ideia. 5.125 anos. 5.125 anos. É um ciclo. Tá. E aí nós estamos saindo da noite, né? Da noite da galáxia para entrar no dia da galáxia. É um ciclo que coloca a gente no dia da galáxia. Então, o Sistema Solar ele vai receber uma iluminação mais intensa do centro desse universo. O centro dessa galáxia vai emitir uma luz mais forte para o Sol. E aí o Sol vai começar a desenvolver, nesse período agora, né, uma atividade mais intensa do que os anos, os séculos passados. Isso provoca essas transformações climáticas que nós estamos vendo. Né? Por exemplo, os terremotos recentes, né, desses 13 anos para cá, desses últimos 13 anos, né, que vem ocorrendo esse período de transição. E isso vem provocando esses terremotos, né, esses tsunamis, esse furacão aí ontem, esse nós vimos agora, né? Estados Unidos. A Sandy, né? Exatamente. Sandy, né? Isso já pode ser reflexo disso. Esse calor intenso que nós estamos vivendo aqui, né, já é um reflexo disso. Um reflexo disso. Isso não sou eu que estou dizendo, não são só os maias, né, aquela cultura de uns povos antigos que viviam na América Central. Isso são cientistas da NASA que prevêem isso. Né? Eles estão prevendo, inclusive, que pode haver uma tempestade solar com intensidade catastrófica. Né? Porque uma tempestade solar significa que você pode provocar um curto na rede elétrica, nesses transformadores, pode queimar um monte de coisa aí. Eles podem perder os satélites, eles podem torrar esses satélites todos aí. Imagina a gente sem eletricidade aí um bom tempo. O mundo sem eletricidade aí durante uns 6 meses até recompor todos esses equipamentos aí que podem ser queimados de uma hora para outra aí, né? Com a intensidade de uma sobrecarga de uma tempestade solar. Já pensou? A humanidade vai sobreviver facilmente né, a uma crise sem energia. Os Estados Unidos hoje sem energia elétrica, sem energia atômica, né, que possa gerar a sua economia. Imagine os Estados Unidos hoje, Nova York, né, que ficou aí com essa tempestade que inundou, foi a maior tempestade da história de Nova York. Nova Jersey. Nova Jersey. Nova York. Os metrôs de Nova York ficaram inundados. São 5 milhões de pessoas por dia que andam no metrô para ir para o trabalho e voltar. Sem metrô, como é que esse povo vai andar? Aqui para nós brasileiros, nós temos notado que todas essas transformações climáticas vêm também produzindo males terríveis na saúde do homem. O que você acha? Isso aí produz ou não? Faz com que o homem possa até ser conduzido à morte, provocar doenças, esse sol forte,
essa variação climática, uma hora pode estar frio demais, outra hora está calor demais. O que você acha? Pode provocar a saúde da pessoa? Sabe, a gente fica assim, sem saber entender as coisas, né? E fica assim, com uma certa inquietação. Eu fico muito inquieto com isso, né? Você fala assim, os americanos estão lá na rua trabalhando. Há uma semana atrás eles não tinham ideia que ia se formar esse furacão, né? Não Isso sabia. se formou assim de repente em função das circunstâncias climáticas e desses fenômenos da natureza aí, né? Que tem o sistema, né, planetário envolvido. Isso está alterando o centro magnético, né, da Terra, né? O eixo magnético. Por exemplo, o polo magnético, o polo norte, já não é mais ali, já está caindo, né, para o lado da Europa, assim, né, o polo magnético. Então, isso está criando uma transformação. Por exemplo, as placas de gelos, né, vão desaparecer aos poucos agora, porque o norte já não vai ser mais ali, né? Isso está criando uma polarização na Terra, está passando por uma transformação, né? Isso vai abalar as estruturas da costa terrestre, porque são pressões diferenciadas que vai começar a acontecer, né? E aí as placas vão começar a deslocar em função da pressão, né? Isso vai provocar mais terremotos, mais alguns desastres por aí. Será que nós... Aí você fala, João, você está sendo apocalíptico, você está sendo, né, pessimista, né? Vai falar isso para um cara que está lá debaixo daquele tsunami lá. Vai falar isso para um cara que morreu lá com uma árvore na cabeça, lá nessa tempestade lá nos Estados Unidos. Ele vai falar, eu não sabia que isso podia acontecer. A gente nunca espera, né, uma desgraça desse tamanho. A gente não consegue imaginar isso acontecendo, né? Acontece, João, e muito se fala, inclusive, para causar aí, alarmes. Os meios de comunicação vivem alarmando a população, às vezes um pouco incrédula, sobre o final do mundo, muita gente fica se prevenindo. Mas todos esses sinais atmosféricos, todas essas coisas que nós estamos presenciando aí, com o Sol, com os planetas, com o clima e tudo mais, isso aí não deixa de ser também sinais, porque se nós voltarmos aos tempos bíblicos, nós veremos que a Bíblia, propriamente, ela explica que quando nós vermos sinais, muitos sinais, nós estaremos próximo ao fim. Não que nós estejamos aqui falando de final e de fim do mundo, mas são sinais. Essa era que nós estamos terminando agora é classificada pelos maias, que fizeram um estudo a respeito disso, como a Era do Medo. A Era do Medo. Né? O que seria a Era do Medo? O medo do desconhecido, né? O medo de você não ter uma resposta sobre, né, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem me trouxe, né? De que eu sou feito, né? Para onde que eu vou. Esse medo, essa falta de conhecimento sobre nós mesmos, sobre a humanidade, né? Isso ficou marcante nesses 5.125 anos que predominou essa era. Então ela foi classificada pelos maias como a Era do Medo. A Era do Medo. Né? Que está acabando agora. Então essa nova era que vai vir agora vai ser a Era do Encontro, né? A Era do Conhecimento, a Era em que o homem vai encontrar com ele mesmo. Né? Ele vai começar a ter respostas mais claras sobre a sua existência. Né? Porque antes, a Quinta Era, essa que está terminando, né? Antes da Quinta Era era um movimento pré-histórico, né? Exatamente. Era um movimento pré-histórico. Então o homem foi adquirindo o conhecimento aos poucos. É um processo de evolução, né? Então nós vivemos esse período de evolução em que a sociedade, a humanidade começou a se organizar, a viver em cidades, né? Burgos, né? Isso nos centros. Começaram a criar. E aí coloca-se a questão da religião, né? Como assim, olha, um fenômeno que era a questão do medo. E se você parar para pensar, né, Jesus Cristo, Buda, esses grandes nomes, né, do conceito religioso, das várias religiões, elas tiveram a sua predominância maior nesse intervalo, nesse meio de 5.125 anos. Né? Se você parar para pensar,
o auge do medo aconteceu no meio dessa era, né? Onde você É, viveu intensamente a questão. Jesus Cristo viveu nessa era, né? Moisés viveu nessa era, né? os Os profetas, profetas, né? Quer dizer, exatamente. aonde circulou mais a presença, né, dos ícones da religião, que sobressai, né, a teoria do medo, aconteceu muito no meio da era. Então, é aonde que sobressai a intensidade maior da sua característica. Então, nesses próximos 5.125 anos, nós vamos viver a era do autoconhecimento, né? E da solidariedade, do homem para o homem, para a mulher, um para o outro, que vai um autoconhecimento. Daqui 5.000 anos vai ser uma beleza, né? Não, daqui 2.000 anos e meio, né? Daqui 2.500, como é que é? Daqui a 2.500 anos. 2.500 Nós vamos anos. estar no meio dessa outra era aí que está começando agora. Estaremos no meio. Quer dizer que o final do mundo, não. Não, não acredito. O mundo não vai acabar, né? Eu acho que vai acabar, sim, alguns paradigmas, né? É, Acho que é. é Mas, porque... ó, se acabar a eletricidade aí, se der uma tempestade solar aí mesmo, capaz de... Imagina, cara, um mundo sem eletricidade, rapaz. Imagina, Não, imagina. Não, terremoto tudo bem, vai acontecer um ali, outro aqui, né? Mas uma tempestade solar é pior do que um Tá louco. 10 tsunamis, né? Por quê? Porque você cria um colapso na economia, um colapso na produção. Você não vai conseguir produzir alimentos sem eletricidade para essa multidão toda. Essas pessoas não vão poder, por exemplo, uma bomba de gasolina hoje, para você botar uma gasolina no carro, você precisa de eletricidade. É verdade. Então não vai ter como alimentar essa multidão. O mundo sem eletricidade não comporta esse volume de gente que está aí. Exatamente. Vai ser um homem comendo homem, vai ser um... Essa foi também alarmante. Essa foi pior de todas. Essa foi a minha história. Né? Mas aí você tira o seu da reta, mas é isso. Vai tirar da reta. Mas é isso aqui. A gente não gosta de pensar nessas coisas, não, né? É Mas quando verdade, você vê um mas... desastre desse aí, você começa. É, Os cineastas fazem filmes sobre isso. Nós assistimos aí na Terra Quente aí, né? O Apocalipse, né? Você assistiu essa semana? assisti o Apocalipse. Hoje vai passar, não sei lá o que, né? Como tirar proveito do fim do mundo, como é que é? Como tirar vantagem No fim do mundo, uma comédia exatamente. brasileira, né? Que vai passar. E o jornalzinho, já viu? Pois é. Quer mostrar? Esse aqui é o jornalzinho. Do Bonifácio, olha que bacana. Esse aí é o jornal Repórter São Joanense, edição de novembro, falando sobre a primavera, falando sobre as moças bonitas de São João del Rei. E como nós estamos nas vésperas de finados, nós também colocamos algumas coisas. Estamos falando também sobre a proclamação da República, falamos sobre o Dia da Bandeira, que em novembro nós temos tudo isso, né? A comemorar a proclamação da República com o Marechal Deodoro, nós temos... tudo isso é cultura para nós. E aqui, em São João del Rei, aquele republicano Silvio Jardim, quase que ele foi apedrejado aqui naquele grande hotel, que hoje, atualmente, está... Aliás, sempre esteve ali ao lado da Ponte da Cadeia, né? Silvio Jardim. Silvio Jardim, um republicano de primeira linha, ele chegou em São João del Rei para comemorar a proclamação da República, mas aqui os poucos republicanos, aqui existiam poucos republicanos. Então, os monarquistas que aqui existiam, logicamente, queriam perseguir o Silvio Jardim e quase que apedrejaram ele. Aqui, o republicano Silvio Jardim, quase foi apedrejado, não é isso? Está vendo aí? Quase foi apedrejado. Tá vendo? Aqui você conta essa história, que é Eu interessante, conto essa né? história, é muito bacana, Tem as datas tudo mais, direitinho, tem as datas, tudo direitinho. Tem aquela história também da Segunda Guerra Mundial, em que o pessoal queria apedrejar o Café Rio de Janeiro porque era de um italiano, né? E aí a Itália fazia parte do eixo, né, naquela época, né? Exatamente. Era Itália, Japão e Alemanha. Ô, João, eu queria falar só também um pouquinho sobre a televisão aqui em São João del Rei. Fica à vontade. A televisão aqui em São João del Rei, por incrível que pareça, modéstia à parte, sem demagogia,
me orgulha muito de ter sido um dos idealizadores Desbravadores. da imagem televisada aqui em São João del Rei. É verdade. É verdade, sim. Eu convidei o amigo Vanderly e de uma maneira até que não era muito legal, nós colocamos a TV no ar, porque eu queria ver as imagens de São João del Rei no ar. Eu, o Vanderly, que é um cinegrafista, e o nosso amigo João aqui também, que é um artista da imagem. Mas na época foi eu e o Vanderly. E nós fizemos uma coisa talvez um tanto meio ilegal, lançamos a televisão e começou a agradar todo mundo. Todo domingo a gente ia no ar, de 10 horas da manhã até meio-dia, e a gente colocava entrevistas, festas populares de São João del Rei, entrevistas com as autoridades civis, eclesiásticas, de tudo Você acha que foi em 1994. Não. 1994. 95, não foi não? 94, 95. Ficamos 2 anos no ar É. com a televisão, que hoje eles chamam de TV pirata. Mas naquela época, simplesmente era uma televisão que estava nascendo, que estava brotando. Era a semente da televisão em São João del Rei. Depois... Era assim, deixa eu tentar entender aqui. Na época, a prefeitura, vocês entendiam que a prefeitura era detentora dos canais que repetiam sinais da Bandeirante, da Globo, da Manchete. De um só, né? Que era aquele lá do canal do SBT. Do SBT. Uhum. Aí, então vocês entravam, vocês faziam produções, né, em VHS, levavam o videocassete lá para a torre, né? Exatamente. Aí o rapaz ligava lá no transformador o sinal do videocassete. Com a permissão do prefeito. Com a permissão do prefeito. Exatamente. O prefeito na época era quem? Era Nivaldo mesmo. Era Nivaldo. Né? Foi o quê? Na primeira administração do Nivaldo? A primeira administração. Portanto, nós podemos dizer que ele também foi um grande na criação da televisão em São João del Rei. Vocês tiveram assim, uma repercussão boa, porque vocês passaram, inclusive, um documentário com o Gaio, né, o professor Gaio. Exatamente. Os homens da cultura, nós usávamos para colocá-los no ar, visando o engrandecimento de São João del Rei. Vocês foram os revolucionários. Para a nossa ingenuidade, aquilo só crescia São João del Rei. Era a nossa paixão, era o nosso gosto de colocar São João del Rei na evidência com um canal de televisão. Mas de uma maneira tão ingênua. Mas você acha que... Você sabe que o que vocês fizeram foi de uma importância muito grande? Uhum. Porque vocês tiçaram São João del Rei para essa questão da produção de televisão. Exatamente. São João del Rei estava ficando adormecido, por exemplo. Contagem, que é uma cidade enorme, né? Não tem canal próprio, né? Hoje exatamente. Não tem canal próprio. É aquela história da semente, João. Nós lançamos a semente. Né? Aí eu lembro que o Cardoso, que era professor da faculdade, é contador também. Zé Cardoso. Ele ficou empolgado, né? Falou assim, não, vamos correr atrás, né? Ele correu atrás lá, montou um projeto, foi para o Ministério, né, para conseguir uma concessão para poder fazer isso aqui em São João. Foi uma luta danada para conseguir, né, para Tiradentes, e acho que ele perdeu aqui, né, por questões políticas aí, com o pessoal do Aécio, né? Mas teve essa coisa, vocês fomentaram, né? João, eu vou especificar uma coisa aqui com toda clareza. Televisão em São João del Rei, na verdade, depois daquela sementinha que a gente cultiva com amor, eu, o Luiz Bonifácio, o Vanderly, nós lançamos aquela sementinha. Depois, na verdade, eu acredito que seja o Zé Cardoso, de saudosa memória, e você. Vocês é que engrandeceram a TV Inconfidentes aqui em São João del Rei. Lá também. Eu estava junto com vocês. Estava. Mas nós, etc. Agora, os outros fatores que vieram posteriormente, que fizeram com que a televisão Inconfidentes fosse lá para Tiradentes, isso aí são fatos que eu dispenso até ter conhecimento. Eu só sei que nós temos aqui em São João del Rei uma televisão funcionando de uma maneira grandiosa, muito boa, dignificando São João del Rei.
E quando a gente assiste a TV atual aqui em São João del Rei, com aquelas imagens, com aquelas reportagens, com aqueles repórteres, com aquele profissionalismo, a gente fica feliz. Eu fico feliz com tudo isso, com aquela sementinha que eu plantei, com o João Paulo que esteve lá, com o Zé Cardoso que plantou mais ainda. A gente fica lembrando desse pessoal todo. Tomara que São João del Rei reconheça tudo isso. Mas São João del Rei reconhece. Tem um carocinho aqui em cima aparecendo aqui. Mas você tocou no assunto aí, eu sei que a nossa ideia aqui não é polemizar, mas me fala uma coisa, Bonifácio, você milita com imprensa aqui desde quando? Com a imprensa em São João del Rei, através de rádio, João, para ser claro, então, porque eu já fazia reportagem no rádio desde os meus 18 anos. Se eu estou atualmente beirando já os 70 anos de idade, você pode imaginar. 70 anos, você tem quase uns 50 anos de profissionalismo na área de comunicação. Na área de comunicação. Na área de imprensa. Na área de imprensa, exatamente. Então você foi um dos protagonistas da Rádio São João del Rei. Foi. Na época que a Rádio São João del Rei ainda era do Tancredo Neves. Exatamente, Silvio Magalhães, Tancredo Neves, aquele pessoal todinho lá, tem os radialistas. Eu entrei lá para a Rádio São João del Rei muito novo, o Geraldinho está até hoje. Eu entrei um pouquinho antes do Geraldinho. O Geraldinho está até hoje. Eu saí, fui para as outras emissoras, e depois que eu abri uma fábrica de estanho em São João del Rei, fiquei assim, porque se tratava da arte também, de fazer peças de estanho. Eu fiquei assim, tomado por aquela arte, de julgar a minha arte de estanho para o mundo também. E assim, vamos voltar ao assunto, porque eu acho que você é uma pessoa interessante para abordar esse assunto, porque você é um cara que tem uma propriedade. Você trabalhou na Rádio São João del Rei quando o Tancredo ainda era vivo. Exatamente. Quer dizer, é normal, né, uma pessoa que tenha mandato político, que tenha prestígio político, ter uma concessão, né? Porque, na verdade, jornais impressos, né? Eu lembro na época que tinha, não lembro, mas eu já estudei sobre isso, né? Tinha o Correio, tinha o Diário do Comércio, né? Eram jornais que tinham uma circulação muito grande aqui, né? No início do século XX, né? Tinha. E sempre assim, né? São políticos ali formando opiniões, aquela coisa toda. E se você... Eu queria fazer uma pergunta sincera para você, né? A gente percebe que ao longo do tempo, né? Por exemplo, o Aécio conseguiu a ascensão política em 1992, me parece, né? Em pouco tempo ele conseguiu também uma concessão de rádio, parece que foi a Vertentes FM, né? Exatamente. Na época do Sarney, né? Aquela coisa de vota 5 anos, vota 4. E depois ele conseguiu também mais um jornal impresso aqui em São João del Rei, junto com a irmã dele, a Gazeta de São João del Rei. Exato. Né? E depois conseguiu mais uma TV aqui em São João del Rei, que é a TV Campo de Minas, que tem uma programação muito eclética, né? E agora mais uma Rádio FM, que é a Rádio FM Campos de Minas, né? Exatamente. Esse enorme, essa quantidade de mídia, de complexo de mídia, né, assim, para um grupo político, você não acha que, por exemplo, está certo, né? Olha, o político tem aquela coisa de formar opinião, né? Se colocar, né? Saber pontuar politicamente. Você acha que esse excesso de mídia na mão, né, do Aécio, junto com a irmã dele, se é um remédio para São João del Rei, não seria uma espécie de uma overdose? Em vez de fazer um efeito produtivo, pode estar fazendo um efeito até maléfico, né, de uma certa forma? Você acha que essa quantidade de mídia na mão de um grupo só, um comércio como o São João del Rei, que não comporta isso, né, não seria assim? Vamos até ser franco, né? Uma violência na São João del Rei. As pessoas têm medo, você abaixa a cabeça, né? Tem medo de falar, as pessoas têm medo de represária mesmo. Olha, é um sistema de poder forte, né? Eu lembro na época de eleições passadas, o nosso líder aqui da João, né? O João Afonso, estava pleiteando aí uma candidatura de vice junto com o PT. Aí o Estado de Minas, na mesma época, coloca lá ele na capa do Estado de Minas, colocando uma empresa dele, está matando um monte de gente. Quer dizer, aquilo consegue ser manchete na capa no Estado de Minas. Aqui em São João del Rei não era notícia em lugar nenhum. Né? É uma coisa assim que assusta, né?
Agora, coitado do Cardoso aí também, passando por esse período de é racista, é sei lá o quê, pá, e tal. Quer dizer, a mídia, ela entra no jogo político, né? Entra. Então as pessoas ficam assim, meio recelosas. Será que esse complexo todo de mídia na mão de um grupo só, isso, isso não atrapalha, em vez de ajudar, não atrapalha? Porque se você for ver o histórico, né, das eleições dos últimos 6 anos, e eu fiz questão de pontuar isso no blog, né? Por exemplo, o Nivaldo concorreu pela primeira vez contra o grupo do Aécio, né, e ganhou. Concorreu a segunda vez contra o grupo do Aécio e ganhou. Concorreu a terceira vez contra o grupo do Aécio, ganhou. Quando ele foi concorrer do lado do Aécio, ele perdeu. E o Cidinho do Ferrotaco foi candidato do lado do Aécio, prefeito, 2 vezes, não ganhou. O dia que ele rompeu com o Cidinho, com o Aécio, né, que ele foi para o PL, né, foi peitar né, essa estrutura de poder, ele ganhou para deputado. Né? Então, eu acho que a Andréia, eu acho que o Aécio, eles têm que rever isso. Será que vocês não estão tendo uma overdose? Né? Porque, veja bem, a população está monitorando isso. Olha, para onde que está o interesse do Aécio? Vão votar do lado de cá. Isso é ruim para São João, é ruim para o Aécio, né? Porque a gente quer caminhar juntos. Né? O Aécio é um cara que gosta de São João, a Andréia gosta de São João, mesmo que o prefeito que não é de São João, às vezes eles tentam ajudar, de uma certa forma. Mas seja franco, se você tiver peito aí para falar sobre isso, faz um comentário. Você não acha que remédio, quando você dá em excesso, em vez de você ajudar, você acaba matando o paciente? Então, vou responder da minha maneira. Eu acho, sim. Você explicou isso numa questão até de overdose. Eu acho que a coisa, quando é demais, você já viu aquele negócio, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é a filosofia popular. Então, eu acho que tudo deve ser um pouco meditado. Porém, existe um outro lado. Se essa overdose, essa tentativa de fazer, está trazendo benefícios para o povo, para a colocação de São João del Rei, eu acho que ainda tem verdadeiramente o seu valor. Por aí eu vejo esse sistema de comunicação, João, vou ser sincero, eu vejo esse sistema de comunicação de uma maneira muito grandiosa, uma maneira que merece realmente uma apreciação. Se alguém está fazendo esse sistema de comunicação aqui em São João del Rei, está merecendo um aplauso, está merecendo o nosso elogio. Mas a cidade, de uma certa forma, porque, na verdade, quando um político pensa em ter uma mídia, né, pensa em ter um jornal, ele pensa em ter assim, olha, eu quero ter isso porque eu quero ter, de uma certa forma, né, uma influência na opinião pública, eu quero ter um controle da opinião pública. Né? E, de uma certa forma, a opinião pública tem se mostrado contrária aos interesses desse grupo político que mantém essa enorme estrutura de mídia. Então, na verdade, se o objetivo dessa estrutura, que eu acredito que não seja financeira, né? Eu acho que para a Andréia, para o Aécio, não é para ganhar dinheiro. Eu acho que isso aí não dá dinheiro, não dá prejuízo. Né? Tem que receber subvenções de governo, tem que, né, entrar aí nesses caminhos para poder receber recursos. Porque esse comércio aqui não banca uma estrutura dessa. Você sabe disso. Você está aqui com o seu jornalzinho aqui, ó. Me fala uma coisa, quanto é que você cobra para colocar uma propagandinha dessa aqui? R$45. R$45. R$45, você vai comer uma pizza ali, ela vai embora. Vai embora. Entendeu? E se você cobrar mais e o pessoal paga? Não paga, ainda faz crítica. E de quanto em quanto tempo você solta um jornal desse? Mês e mês. Mensal. Mensal. Entendeu, gente? Então eu estou falando uma coisa séria, que é pegar dinheiro aqui para patrocinador, para propaganda aqui, é você tirar água de pedra. É verdade, entendeu? É verdade. Então a gente fica para entender, né? Porque tanto interesse em manter essa estrutura enorme, que ela é cara. Né? Exatamente. Isso não tem dado, assim, pelo menos, no meu modo de entender, né, não tem dado esse retorno, esse respaldo político para esse grupo, porque o pessoal está sempre votando contra os interesses. Aí, meu amigo João, se aqui é permitido falar, se vai ao ar, todos nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, de que este cidadão que o senhor mexeu com ele aí, alcançasse o poder supremo da nação. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos. Eu tenho certeza que o povo aqui, em nome de Tancredo Neves, é capaz de votar intensamente nesse cidadão,
Porém, se precisa desse sistema que você contou aí, que precisa ter cuidado com isso, que pode ser prejudicial para a pessoa, a gente pede ao candidato para observar isso aí. Às vezes o povo está observando. Então, se o povo deve observar esse sistema exagerado de colocações, é bom que seja mais modesto esse sistema de colocações aí, para que o candidato abranja mais o coração das pessoas. E todo mundo quer cidadão são-joanense na presidência da República. Até porque o mundo mudou, né, Bonifácio? Antigamente, para você fazer um canal de televisão, você tinha que ter concessão, né? Você tinha que passar pelo Ministério das Comunicações, pelas comissões, né, de estudo lá e tal. Hoje não, se você quiser fazer televisão, você põe um computador na frente, põe um webcam e você está no mundo inteiro. Entendeu? Então, quer dizer, opinião por opinião, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Né? Não é mais, eu vou falar isso e vocês vão ter que pensar assim. Não, cada um tem a sua opinião. Tem o Facebook, as pessoas vão lá para o Facebook, discutem lá, criam grupos, criam debates, não é? Então hoje é complicado essa coisa de falar, eu quero manter a opinião pública a meu favor e tal. Então acho que cada um tem que ser um, talvez seja aí a nova era que está surgindo, esse calor enorme aí. Quando faço, botei uma cintura fina, não aperto aí, coitado. Não, gostei! Eu gosto desses temas polêmicos. Chegamos onde falamos de tudo que tínhamos de falar. Gostei, estou aí à disposição para tudo mais. Não tenho medo de conversa, gosto muito de conversa. Eu sei que a nossa conversa não é conversa piada, é uma conversa instrutiva, boa, capaz de melhorar para nós, não como jornalistas, não como comunicadores, e talvez mais como aquelas pessoas que almejam mais cultura e melhor bem para a nossa cidade. É isso que eu mais gosto, é de desenvolver esse tema aí. Não é à toa que Basílio de Magalhães, aquele que foi tão letrado no latim, no jornalismo, e tanta coisa, foi aqui em São João del Rei. Basílio de Magalhães, ele era meu tio em segundo grau, né? Eu acho que tem alguma coisa de Basílio de Magalhães. Então nada. Não é nada pessoal, viu, gente? Não estou falando aqui nada contra a Andréia, nada contra o Aécio. Eu acho que eles têm que fazer uma leitura disso, né? Fazer uma leitura das urnas também, né? Olha, exatamente. Não é ficar de mal de São João del Rei, né? Acho que é importante entender esse processo, né? Fazer um estudo, uma análise disso aí, né? Porque, olha, se durante tanto tempo o Nivaldo foi líder porque se opôs a vocês, né? De repente, quando ele se alia a vocês, ele passa a ser descartável, né? Então é algo a se pensar. Né? Aqui até você poderia ler esse artigo que eu escrevi aqui rapidinho. Para mim, que eu estou sem Não, só um finalzinho aqui. Ó. O Alvécio falou na imprensa, o prefeito eleito de São João del Rei, ele declarou na imprensa, no programa de rádio, preciso do apoio do senador Aécio Neves e também do governador do estado, doutora Anastasia, para governar São João del Rei. Não, isso é garantido. Isso aí, inclusive, na minha primeira fala lá que eu falei não só, né, o Elvésio precisa, né, do apoio do Estado, precisa do apoio dessa mídia complexa que é São João del Rei, a imprensa tem que estar aí. E do Rômulo Viegas lá também, né? Como também, né, precisa do governador, né? Exatamente. Não é porque foi o PT que ganhou que fechar as portas para São João del Rei, né? Isso. É isso aí. Muito bem, João, te agradeço. Eu que te agradeço, viu? Falou. Vou botar aqui o 007 aqui, depois a gente entra com São João. Olha, gente, muito obrigado hein, pela atenção. Esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda
Las Vedas del Rey. Maria Fumaça, Loreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade.